Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é João Vitor, eu sou um dos monitores aqui do GAP. Sou eu que dou aula de inglês aqui. E hoje, como vocês estão vendo, pelo título do nosso primeiro slide, nós vamos resolver exercícios, tá? Exercises. Hoje a gente vai começar uma série de aulas em que nós só vamos resolver exercícios. A gente não tem mais nada para aprender, então tudo que nós aprendemos nós vamos aplicar na prática, tá? Na nossa última aula a gente viu sobre duas técnicas de leitura, que são o skimming e o scan, né? E a gente vai aplicar elas agora, quando for necessário, para resolver as questões. Questões do inglês, que como questões em inglês, questões do Enem de inglês, que como eu já disse milhões de vezes e repito, são questões de leitura e interpretação de texto. Tá? Ou seja, toda questão você vai se deparar com algum fragmento de um texto, e aí o enunciado vai lhe pedir alguma coisa, tá? Que ou diz respeito ao conteúdo do texto, a mensagem, a informação que ele tenta lhe passar, o intuito do texto, se esse texto é uma notícia que tem o objetivo de informar, se esse texto é um poema, de um autor que fala sobre alguma coisa, se soou meio vago, mas acho que vocês entenderam, se é um artigo científico que fala sobre uma descoberta nova, se é uma música de uma pessoa que lamenta pela perda de um ente querido, ou que fala sobre o estado da mente dela, que tipo de situação ela está passando, ela vai resgatar na música. Então, basicamente, questões de interpretação de texto, de você entender aquele fragmento, aquele trecho, tá? E aí, com base no que for pedido na questão do enunciado, você vai responder. Mas a maioria dessas perguntas vão ser justamente relacionadas a sentido, a mensagem do texto. Algumas ocasiões vão lhe pedir detalhes específicos, tá? Mas é só você ler mais de uma vez, fazendo aquela leitura mais detalhada, aquela leitura de varredura, que é o scanning, e aí você chega na resposta. Tá? Então, nada além disso, gramática, não vai cair diretamente falando, tá? São questões de leitura e interpretação de texto. Tá? Então vamos começar a nossa aula, vamos começar resolvendo um exercício. E aqui para esse primeiro exercício eu trouxe uma imagem, tá? Uma questão que usa como trecho, como texto, uma imagem. É só imagem, gente. Se a gente passar aqui, a gente vai ver que a gente chega só no enunciado. Então só tem a imagem como texto para a gente se guiar. E aí é sempre bom a gente fazer uma análise das informações não verbais, tá? E se tiver informações verbais, que a gente está vendo aqui, que são essas palavras, quando informações verbais são palavras, textos, a gente tentar entender o que é esse texto, o que ele está querendo nos dizer, fazendo a junção das duas coisas, beleza? Então, o que eu tenho aqui nessa imagem? Eu tenho um banco, o banco de uma praça, e esse banco, ele só tem uma parte do assento, Ele deveria ter todo o assento, que ia dessa ponta até essa outra, mas ele não tem. Ele só tem uma parte do assento. Por que ele tem uma parte do assento? Eu não sei. Pode ser uma campanha de uma prefeitura de uma cidade falando sobre as pessoas respeitarem os espaços públicos, que tem muita gente depredando esses bancos de praças e tal. Pode ser. Tá? Mas aí o que eu vou fazer então? Eu vou usar agora as informações verbais que a imagem me dá. Tá? O que esse texto aqui nos diz? Isso aqui é uma placa, Ela está dizendo o seguinte: use only what you need. Use apenas aquilo que você precisa. Denver Water. O que é Denver Water? Use apenas aquilo que você precisa. Ok, é uma mensagem, tá? Mas Denver Water talvez seja quem está te mandando essa mensagem, que inclusive foi quem criou aquilo que isso pode ser uma campanha publicitária. Tá? E o que é Denver Water? Denver é o nome de uma cidade, tá? Lá dos Estados Unidos. Water é água. Denver Water pode ser uma empresa com esse nome, que é encarregada de distribuição de água, ou pode ser tipo a Compesa, pode ser o órgão da prefeitura de Denver que é responsável pela parte de distribuição de água. É tipo a nossa Compesa aqui, que cuida da distribuição dos recursos hídricos, que é quem cobra a conta de água e tal. Pode ser. E aí essa Denver Water, essa empresa, ela está dizendo o seguinte: use apenas aquilo que você precisa. Pode ser então uma campanha, tá? Pela conscientização do uso de água, porque as pessoas usem a água de uma maneira mais consciente, que as pessoas não desperdicem, usem apenas para aquilo que elas precisam. Tá? E aí que essa imagem desse banco agora começa a fazer sentido. Porque pensa comigo, você tem um banco aqui, tá? E você só tem uma parte do assento. E aí pensa comigo, para você sentar no banco, você precisa do assento inteiro do banco? Não.
Você só precisa de uma pequena parte. Para quê? Para você botar a sua bunda ali, ficar sentado e observando a paisagem. Você precisa se esparramar, ficar de pernas abertas, deitado. Não, para você sentar, basta só uma pequena parte do banco. Então, o que eu estou percebendo? Essa empresa aqui, Denver Water, ela fez uma analogia dizendo que você não precisa de todo o banco para conseguir se sentar. Da mesma maneira, então, que você não precisa de muita água para você usar para as coisas do seu dia a dia, para você beber, para você lavar suas roupas, lavar seu carro. Tá? Então, o que isso daqui é? Né? Pela minha dedução, é uma campanha, é um anúncio de uma campanha, certo? Feita pela Denver Water, para conscientizar as pessoas que estão vendo isso daqui na necessidade de consumir melhor água, de não desperdiçar água. Tá? Por isso, esse banco aqui, só com a parte do assento, precisa esse use only what you need. Tá? Foi isso que eu entendi. E agora vamos né, para o enunciado, para o comando da questão, para tentar resolver com base nisso. A gente entendeu o que foi aquele texto, né, qual o sentido daquela imagem, o que aquilo queria nos dizer. Tá? A observação dos elementos verbais e visuais do anúncio, né, verbais são texto, visual é imagem, o banco, leva-nos à compreensão de que o objetivo da companhia de abastecimento de água de Denver é, olha aí, acertei, a companhia de abastecimento de água de Denver, a Denver Water. E aí, esse anúncio, né, uma campanha, tem um objetivo. Qual o objetivo foi? Letra A, foi divulgar espaços publicitários de grande visibilidade? Não, até porque isso não seria responsabilidade de uma empresa de distribuição de água. Letra B, sensibilizar para a conservação do patrimônio público? Não. A gente tem aqui o banco, né, como eu falei de início, poderia ser isso, tá? Mas aí, por que uma companhia de distribuição de água faria isso? Não faz sentido, teria que ser a prefeitura em si. Então, não é a nossa resposta. Letra C, apresentar uma forma mais econômica de fazer publicidade. Também não faz o menor sentido. Letra D, conscientizar sobre a necessidade de otimização do consumo. É uma boa resposta. Tá? O que significa otimizar o consumo? Consumir melhor. Né? Consumir menos. Não desperdiçar água, usar apenas aquilo que você precisa. Use only what you need. Tá? Então é uma boa chance de ser essa resposta. Mas vamos ver a letra E. Denunciar possíveis danos decorrentes de atos de vandalismo. Não. Primeiro que isso aqui é uma campanha publicitária, né? Um anúncio. Tá? Então não tem o sentido de denunciar, tem o sentido de conscientizar, né? De provocar um efeito na pessoa que está vendo. Tá? E também não está falando sobre vandalismo, né? Que eu até sugeri no começo, né? Mas depois a gente viu que não é sobre isso, até porque não seria responsabilidade de uma companhia de abastecimento de água. Né? O que a companhia de abastecimento de água quer, nesse caso a Denver Water, conscientizar as pessoas para consumirem melhor, para usar apenas aquilo de água que elas precisam. Portanto, nossa resposta, tá, é a alternativa letra D, ok? Tranquilo, galera? Fácil, né? Foi fácil. As pessoas acham, né, a questão de inglês, é um bicho de 7 cabeças e tal, né? Até porque essa questão, assim, não teve muito texto, né? Então dá pra gente resolver numa boa, tá? Mas as questões que tem texto também, elas não são difíceis, tá? Inclusive eu trouxe uma aqui agora, que ela tem informações visuais, tá? Que é a imagem, e ela tem um número maior, né, uma quantidade maior de informações verbais, de texto. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai analisar essa imagem aqui, e aí depois a gente vai pegar com o texto, né, e vai tentar relacionar para entender tudo de uma vez só. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa imagem? Eu tenho essa pessoa aqui, né? É uma pessoa de cor escura, né? De pele negra, eu vejo pela cor aqui. E é uma pessoa, assim, eu creio que seja uma criança. Tem jeito de ser uma criança, tá? Que tem o rosto, a cabeça pequena, o rosto pequeno e tal, né? E essa criança, ela tá olhando para alguma coisa que a gente não sabe o que não tá na nossa frente. Ou pode estar olhando para o horizonte, ela está olhando com a cara assim, bem perturbada. Né? Está olhando com um semblante de medo, de apreensão. Ela está com medo dessa coisa que a gente não está vendo, né? Ou ela está numa situação que provoque, né, essa cara de desolação. Tá? Então, eu não sei sobre o que é isso, né? Eu não sei o que é isso, o que é essa imagem, o que ela está querendo me dizer. Né? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou olhar as informações verbais, né? Eu vou olhar o texto. A gente, né, combinou, a gente viu na nossa última aula que você pode olhar logo de cara algumas informações a partir do skimming, né, que você olha logo de cara, você já viu, e isso aí pode te dar uma ideia de que é o texto, sobre o que é. Então, uma dessas informações é o que? É o título. O nome do título, o título do texto se chama Goal. Tá? Goal é o que? É o gol do futebol e é o gol de um objetivo, né, de uma meta. Tá? Aí pensa o seguinte, será que essa imagem aqui, ela é abertura, apresentação para um texto que fala sobre futebol? Pode ser, né? Mas você vê alguma coisa aqui que tem a ver com futebol? Não. Então, é uma hipótese pouco provável.
Agora você pensa o seguinte, goal é de objetivo, né? Acabei de falar. E se esse texto aqui, ele falar sobre uma empresa, uma ONG, né, que é uma ONG que ajuda as pessoas, né, uma organização não governamental, né, que faz caridade sem receber dinheiro em troca por isso. E se esse texto for de uma ONG que tem como objetivo ajudar crianças, né, como essa daqui que está nessa situação, né, de apreensão de medo como dessa foto. Pode ser, é uma boa alternativa. O que está fazendo essa criança ficar nessa situação? É uma criança que está no campo de refugiados? É uma criança que perdeu a mãe e os pais? É uma criança que está no orfanato? É uma criança que foi obrigada a sair da escola, que está vivendo na rua? É uma criança que não tem comida? Não sei. Mas eu sei, né? Eu sei não, eu estou supondo que esse texto, né, fala sobre uma ONG, né, ou alguma campanha. Pode ser uma campanha feita por pessoas, tipo assim, crowdfunding, tá ligado? Aquele negócio que você faz, né? Que você quer começar alguma coisa, né, um projeto e tal, né, e aí você chama outras pessoas para financiar esse projeto. Aí você vai fazer toda uma explicação daquilo que você vai fazer. Pode ser que seja um projeto justamente para ajudar essa criança aqui, não seja nem de uma ONG. Não sei. Mas casa com essa ideia de objetivo. O objetivo de ajudar crianças como essa daqui. Vamos ver agora o texto, né? Vamos ler ele agora e a gente vai ler e traduzir ao mesmo tempo, tá? Porque aí talvez esteja alguma palavra que vocês não saibam, tá? E também para a gente ganhar tempo. Mas quando você estiver lá na hora fazendo a prova, né, se você souber inglês o suficiente para ler, sem precisar traduzir, ótimo. Mas se não, você vai traduzindo, o importante é você entender o texto, entender da maneira mais rápida possível. Ou seja, tem alguma palavra que você não sabe, que você não faz ideia do que seja, não se preocupa com ela. Se preocupa em entender o texto como um todo. Até porque se você for parar para ler palavra X, Y, pensar sobre o que ela é, o que ela significa, você está fazendo uma leitura rápida, você está fazendo uma leitura demorada. Tá? Então, vamos ler esse texto aqui, né? E aí no final a gente tenta compreender o que está querendo nos dizer. Que tipo de texto é esse? GO has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts of Zimbabwe. GO tem trabalhado para melhorar o acesso à comida para casas, né, em situações extremamente vulneráveis e com pouco acesso à comida em vários distritos de Zimbábue. We identify such households, supply them with monthly food rations and conduct monthly post-distribution monitoring. Nós identificamos esses lugares, nesses casos, damos rações de comida mensais a elas e nós conduzimos um monitoramento, né, para ver como foi a distribuição todo mês. GO works in the same districts to improve access to food for the most vulnerable primary school children during the peak hungry months. GO trabalha nos mesmos distritos, né, distritos, bairros, lugares, para melhorar o acesso à comida para as crianças, né, de ensino básico, ensino primário, mais vulneráveis durante os meses em que a fome é maior. The emphasis is on orphans and vulnerable children. A ênfase é em órfãos e crianças vulneráveis. GO provides short-term food security support to other vulnerable households by increasing the availability of grain and by helping enhance their ability to meet basic needs. A GO, ela dá segurança, né, de curto prazo, né, para que essas pessoas consigam ter comida, né, para outros lugares vulneráveis, aumentando a quantidade de grãos, né, de comida, e ajudando, né, a melhorar a sua habilidade, né, de satisfazer necessidades básicas. O que eu vi nesse texto daí? Né? Vamos fazer uma análise. Tá? A gente tem aqui, de fato, o trabalho, né, eu suponho que seja de uma ONG, né? E essa ONG chama-se GO. Tá? Então, o GO, no caso aqui, não é de objetivo, é o nome da ONG. Tá? Então, por que eu sei que é o nome de uma ONG? Porque ela sempre começa a frase falando dela. GO tem trabalhado para fazer isso, GO trabalha isso, GO faz aquilo, GO faz isso. Então, GO é o nome, não é o nome de uma pessoa, obviamente, é o nome de uma ONG. Né? De uma empresa, muito provavelmente uma ONG, né? Porque a gente está falando de caridade, então quem faz caridade é o quê? É a ONG. Que ela faz o quê? O que a GO faz? A gente viu no texto, né, várias coisas que falam sobre comida, fome, tal, ração. Então é o quê? É uma ONG que ajuda na luta contra a fome. Tá? E a gente viu também, né, no texto, eu me lembro de ter falado sobre crianças órfãos, né, em situação vulnerável. Tá? Então, agora, essa imagem ela faz todo sentido. Por quê? Quem que é essa criança? É um órfão em situação vulnerável. Tá? E o que a GO faz? É uma ONG, né, que ajuda no combate à fome e tem como preocupação especial acabar com a fome, né, de órfãos, crianças em situações vulneráveis, como essa daqui. Tá?
Eu falo um país ali no meio do texto, eu não me lembro direito qual foi e tal, né? Mas assim, detalhes específicos não importam agora. O que importa é a gente captar a mensagem do texto. Até porque não vai ter lá na alternativa perguntando em que país a ONG Go ajuda a combater a fome? Na África do Sul, na Argélia, no Haiti? Não, não vai ter isso, né, gente? Obviamente. Mas a questão não é assim tão fácil, tão simples. Até porque se fosse assim, todo mundo acertava. Eu não precisaria nem estar dando aula aqui, né, de tão fácil que é. Não precisaria estar explicando, ensinando coisas a você, porque aí qualquer um saberia fazer. Mas assim, o que importa? A gente entender o sentido do texto, né? E aí esse texto, né, ele está falando sobre uma ONG chamada Go, tá? Que tem como objetivo ajudar na luta contra a fome e principalmente na luta contra a fome, né, ajudando crianças, né, que têm pouco acesso à comida. Tá? Órfãos, desabrigados, crianças sociais vulneráveis que infelizmente não têm o que comer. Então esse é o sentido do texto, né? E esse texto, né, olha só, se a gente olhar aqui a fonte, a gente vai ver que ela foi retirada do site www.go.ie. Ou seja, se o site ele tem o nome da ONG, né, eu suponho o quê? Que esse aqui seja o site da ONG. E se esse texto for retirado de lá, é um texto que apresenta o trabalho da ONG. Tá? Então ele está mostrando para as pessoas, né, a ONG está mostrando para as pessoas o que ela faz. O que ela faz ajuda a combater a fome. Principalmente cuidando de crianças, né, de órfãos que não têm o que comer. Beleza. Captei a mensagem do texto. Agora eu vou para o enunciado. Tendo como público-alvo crianças órfãs em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental Go tem atuado no Zimbábue atuou no Zimbábue. É bom que a questão já nos deu essa informação, mas também não precisa saber. O que a Go faz? Letra A, ela incentiva a agricultura orgânica. Letra B, ela intermedia processos de adoção. Letra C, ela contribui para a redução da fome. Letra D, melhorar as condições de habitação. Ou letra E, qualificar professores da escola básica. A letra C, ela contribui para a redução da fome. É a nossa resposta. Alternativa, letra C. Tranquilo? Então, vamos agora fazer mais um exercício, fazer mais uma questão. Tá? É sempre bom, né, como eu já falei, mais uma vez repetindo, fazer um skimming do texto, né, antes da gente começar a ler. Tá? E uma das coisas que o skimming que a gente consegue fazer é olhar logo algumas informações logo de cara que nos permitam entender sobre o que é o texto. Tá? Então nesse caso aqui a gente tem a fonte. A fonte você olha logo de cara e já sabe o que é. Esse texto aqui, eu nem li o que é, ele foi tirado, né, do site Indian Child. Indian é da Índia, né, indiano. Child é criança. Criança indiana. O que isso sugere para você? Pode ser, assim como a Go, uma ONG, né, que cuide de crianças. Tá? Que trate de fome também, mas pode tratar também de adoção, tá? De educação, de segurança, né? De conseguir emprego. Então, pode ser uma ONG, né? Ou um serviço, alguém que faz trabalho lá na Índia envolvendo crianças, trabalho comunitário. Estou supondo, né? Sem ler o texto. Agora nós vamos ler o texto para saber o que a questão está falando. O que o texto está nos falando. Né? Novamente, lendo e traduzindo ao mesmo tempo. Most people today have a mobile phone. Mas as pessoas hoje em dia têm um telefone celular. Né? Mobile é móvel, né? É portátil. Né? Telefone, phone a gente já sabe o que é, né? Telefone portátil, móvel, celular. In fact, many people can't imagine how they ever got along without a portable phone. De fato, muitas pessoas não conseguem imaginar como é que elas interagiriam sem um celular. However, many people also complain about cell phone users. People complain about other people loudly discussing personal matters in public places. Public places. Falei public. Public é outra coisa, né? Mas eu pronunciei errado. Public places. As pessoas reclamam sobre outras pessoas discutindo problemas pessoais. Matters seria questões, problemas, enfim. Coisas pessoais em lugares públicos, espaços públicos. They complain when cell phones ring in movie theaters e concert halls. Eles reclamam, né? As pessoas reclamam quando os celulares tocam nos cinemas e em salas de concertos. Né? No caso aqui seria tipo, onde você vai assistir uma ópera ou então uma peça, um teatro. They complain about people driving too slow and not paying attention to where they are going because they are talking on the cell phone. As pessoas reclamam sobre pessoas dirigindo devagar demais e não prestando atenção para onde elas estão indo. Por quê? Porque elas estão falando no celular. They are talking on the cell phone. And they complain about people walking around talking to people who aren't there. E elas reclamam sobre pessoas andando por aí falando para pessoas que não estão ali. Whenever a new communications technology becomes popular, it changes the way society is organized. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Or social etiquette of rules of politeness for cell phones is still evolving. Sempre que uma nova tecnologia... Eu acabei lendo tudo de uma vez, né? Mas eu vou traduzir tudo de uma vez, não tem problema. Sempre que uma nova tecnologia da comunicação se torna popular,
muda a maneira, o jeito, way é jeito, maneira, enfim, que a sociedade está organizada. A sociedade tem que inventar regras para definir o método educado, né, de como usar esses novos aparelhos, esses novos dispositivos. Nossa etiqueta social, nossas regras, né, de educação para celulares ainda estão em desenvolvimento. Tá? Então, mais uma vez, vamos fazer uma análise desse texto. Esse texto não fala nada sobre crianças indianas, então a fonte, né, ela quase enganou a gente. Mas é como eu falo, né, é bom você ler, fazer o skimming, né, mas também você ler o texto, porque aí pode ser que a fonte não tenha nada a ver com aquilo que o texto está me falando. E o que o texto está me falando? Né? É um texto sobre celulares, tá? E ele fala, né, sobre o mau uso que muitas pessoas fazem nos celulares, né, dos problemas que as pessoas reclamam do uso cada vez maior de celulares, né, sobre gente que fala alto em público, né, que discute coisas privadas em público, em voz alta, gente que deixa o celular ligado no meio do cinema, do filme, e aí toca, atrapalha as pessoas. Que mais? Gente que dirige falando no celular, pode acabar provocando um acidente. Então, problemas relacionados ao uso do celular. Tá? E aí ele fala uma coisinha também, né, sobre como é que se diz, né? Sobre a questão, né, de como essas tecnologias influenciam a gente, a maneira como a gente se comporta, né? Influenciam a maneira da sociedade estar organizada. Né? E é assim que surge uma nova tecnologia, a sociedade tem que inventar regras, né, para que as pessoas usem essas tecnologias de uma forma correta, né, sem acabar atrapalhando a vida, as coisas dos outros. Por exemplo, você está falando em público em voz alta, né, você está incomodando um monte de gente. Tá? Então, basicamente, o texto é sobre isso. Ele fala sobre o celular e sobre os problemas que o uso cada vez maior do celular está acarretando. Agora nós vamos olhar o enunciado da questão, vamos olhar o comando para ver o que ele nos pede e aí nós vamos tentar achar a resposta, a alternativa correta. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. Assim, né? Os problemas que o uso de celular mais frequente tem acarretado em espaços públicos, né, onde tem muita gente ao redor. E aí o texto aponta que essa prática, né, cada vez mais a gente usando o celular em público, tem gerado, letra A, anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos. Não foi isso que a gente viu no texto. Então não é a nossa resposta. Letra B, reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários. Sim, é o que eu lembro. Né? Se a gente voltar, né, não precisa nem voltar, né? Eu lembro que a gente falou várias vezes, vou até procurar aqui, a palavra complain. Complain é o que? É reclamar. E aí a gente vê ao longo do texto as pessoas reclamando, complain, aqui ó, complain na terceira linha, complain na quarta linha, complain na quinta linha, complain na sexta linha, tá? Então o texto fala basicamente sobre reclamações. Reclamações sobre o quê? Sobre as pessoas que não usam o celular direito, não usam o celular, não deixam de usar o celular quando estão dirigindo, não botam o celular no silencioso quando estão no cinema, falam alto em público. E isso tudo acontece por quê? Porque o celular agora tá virando moda, né? E quando a coisa está no começo ainda não existem regras, né, para adequar o uso desse celular em público. Né? Quando surge uma nova tecnologia, alguma coisa nova, né, no começo não vai ter regras. Então, essas regras precisam ser criadas. E até que essas regras sejam criadas, né, vai ter muita reclamação sobre determinados problemas. Problemas que a gente viu no texto, né, que estão gerando muitas reclamações. Tá? Então, a letra B é uma alternativa que tem uma grande chance de ser nossa resposta. Mas vamos olhar as outras, vamos cortar as outras para ter certeza? É sempre bom, né? A gente ir cortando para a gente ter segurança, né, de que aquela ali que é a alternativa certa. Tá? Obviamente, gente, eu estou explicando, estou falando, tal, mas quando você estiver fazendo a questão, isso aí vai ser uma coisa bem rápida mesmo, sabe? Bem intuitiva, e vocês vão fazer isso num tempo muito menor que o meu. Porque eu paro, começo a explicar, começo a devagar e tal, e aí leva mais tempo, né? Mas quando você estiver fazendo a questão, vocês vão ser bem mais objetivos. Então, a letra C, né? A gente viu que a letra B pode ser, a letra A não é. Questionamentos a respeito da dependência constante dessa tecnologia. Foi o que a gente viu no texto? Não, então não é a sua resposta. Letra D, discussões acerca da legislação para a comercialização de telefones? Não. Não fala nada sobre comercialização, nem venda, nem nada do tipo. Então também não é a sua resposta. Letra E, dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos? Não, a gente não viu dúvida de ninguém perguntando como usar e tal. O que a gente viu foi o quê? Foram reclamações, complaints sobre determinados problemas que o uso de celular em público cada vez maior está trazendo. Tá? E aí isso seria resolvido com o quê? Com normas. Né? E essas normas infelizmente ainda não foram criadas. Tá? Mas resumo da ópera, né? Qual a alternativa que fala sobre isso é a letra B. A reclamações sobre falta de normas no comportamento dos usuários. É a nossa resposta. Tranquilo? E agora, né? Quanto deu tempo, vou resolver só mais uma questão, tá? Pra gente não ficar 40 minutos aqui, né? Que eu sei que ninguém quer. Mais uma vez, vamos resolver mais uma questão, né, porque a gente está aqui resolvendo exercícios. E aí eu trouxe aqui
mais um texto, né? Mais uma questão, como toda questão do Enem, vai ter um fragmento de texto. Né? E aí vamos fazer o skimming. Vamos olhar as informações assim, título, lead, fonte, para a gente tentar se situar. O título diz o seguinte: Monks embrace web to reach recruits. Né? Monk seria tipo o monge, né? Aqueles monges que meditam, né? Que vivem em mosteiros, tal, que vão lá para o alto das montanhas para não serem, como é que se diz? Interrompidos, para não serem incomodados, tal, né? Estereótipo, né, gente? Mas você sabe o que é um monge, né? Para ter ajudado vocês a situar. Os monges abraçam a web. Aqui seria algo do tipo, começam a usar a web com mais frequência. Mas vamos falar, monges abraçam a web. Web é rede, né? No caso, a rede que a gente está falando, obviamente, é a internet. Então, os monges abraçam a internet para reach seria alcançar, recruits. Monges abraçam a internet para alcançar recrutas. Esse é o título do nosso texto. E ele foi escrito, né, aparentemente, por esse cara aqui, Stillman, for the New York Times. Esse cara aqui, eu estou supondo, né, que ele seja o escritor desse texto. Né? Foi o repórter que fez essa reportagem. Tá? E New York Times é um jornal famosíssimo, né, de Nova York. Né? E se eu estou falando, né, de um texto, né, que foi retirado de um jornal, eu estou falando do quê? De uma reportagem, de uma notícia. E a notícia tem como objetivo o quê? É passar uma informação. Tá? E aí eu estou me deparando com o quê? Com a notícia que tem o sentido, né, tem o intuito de passar a informação. Né? Meio óbvio isso, mas às vezes vocês vão encontrar questões, né? Vão pedir, por exemplo, o seguinte: vão te dar um texto e vão te falar: qual é o objetivo desse texto? Se for notícia, vai ser o quê? Informar, tal. Mostrar para a população isso, tal. Avisar sobre isso, tal. Por quê? Porque é uma notícia. Qual é o objetivo de uma notícia? Para que é feita uma notícia? Para mostrar às pessoas alguma coisa. Uma informação, uma novidade, alguma coisa, né, que precisa ser mostrada. É para isso que servem as notícias. Né? E aí, notícia do New York Times, né? Eu sei que é do New York Times porque está aqui dizendo, né? Mas eu poderia ter ainda mais certeza se eu fosse aqui na fonte, ó, e olhasse que esse texto aqui, ele foi tirado do site do New York Times. Então agora eu tenho quase certeza absoluta, tenho certeza absoluta que esse texto, ele é uma notícia que foi tirada do New York Times. Tá? E a notícia que fala sobre o quê? Sobre monges. Monges que abraçam a internet para encontrar recrutas. Tá? E aí, gente, tem algumas questões, tá, que você não vai precisar ler o texto para fazer. Professor, mas aí eu tô com dúvida e tal. Tudo bem, você pode ler o texto para ter alguma segurança, para pegar mais informações. Ótimo. Mas tem algumas questões que só essas informações já são suficientes para você chegar na resposta. Por quê? Porque ao invés de ler esse texto, o que eu vou fazer? Eu vou pular para o enunciado. Vou ver logo o comando da questão. O que ela está me pedindo? A internet, isso aqui é o enunciado. Tá? A internet costuma ser um veículo de comunicação associado às camadas mais jovens da população, embora não exclusivamente a elas. Segundo o texto, a razão que levou os religiosos a fazerem uma campanha publicitária na internet foi letra A, busca por novos interessados pela vida religiosa de monges. Gente, eu não preciso nem ler o resto das alternativas. Olha só, vamos voltar no título. Monges abraçam, nossa senhora. Monges abraçam web, internet para encontrar recrutas. O que é um recruta? É alguém que está interessado na vida de monge. É alguém que está interessado, né, na vida religiosa de monge. Novos interessados. Né? E aí eles abraçaram a web como? Através de campanha publicitária. O enunciado está me dizendo isso. Está no texto, mas não preciso ler o texto, porque o enunciado já está me dizendo. Então eu já sei, gente, que a resposta é a letra A. Olha só. Já encontrei a questão, já encontrei a resolução da questão em questão de segundos, de minutos. Não precisei ler o texto inteiro. Eu podia ter voltado e tal, né? Podia ter feito vou descartar as alternativas e tal, né? Mas eu quis ser rápido. Eu já sei que é isso, gente. Busca por novos interessados pela vida religiosa de monge. Né? Foi para isso que os monges começaram a acessar a internet, a abraçar a internet. Né? Para quê? Para alcançar recrutas. Já sei a resposta. Não precisa olhar mais. Tá? E no Enem, né, você está fazendo uma prova há quanto tempo? Mais de uma prova, que você vai fazer prova de ciências humanas, de linguagemzinha e da redação. Então é importante o quê? É importante você resolver as questões o mais rápido possível. Então se você conseguir chegar na resposta assim em questão de minutos, maravilhoso. Ótimo. Tá? Se não, infelizmente não der, se você ficar em dúvida, pode ler o texto, pode buscar mais informações. Mas só esse skimming, né, que a gente fez já foi o suficiente para a gente chegar na resposta nesse caso. E em outros casos também. Tá? Então foi por isso que eu ensinei para vocês, né, na nossa última aula, essa técnica de olhar logo de cara algumas informações, porque isso já pode ser o bastante para a gente chegar na resposta. Tranquilo? Então foi isso, pessoal. A aula já está com mais de 30 minutos, então vou parar por aqui. Tá? Nossa próxima aula a gente vai resolver mais exercícios, tá? E eu estou aberto, tá, para vocês. Esse aqui é o exercício que eu ia responder, né? Mas por conta do tempo não vou. Eu estou à disposição de vocês, tá? Podem colocar nos comentários dúvidas que vocês tiverem, podem falar comigo pelo Classroom também.
E é bom que vocês façam isso, né? Vocês continuem estudando, porque a gente está cada vez mais perto do Enem. Só falta um mês. A gente já está em outubro, né? Então é hora de você dar aquele gás, aquele sprint final, para você chegar na prova o mais preparado possível. Tranquilo? Então eu me despeço, vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula e bons estudos até lá. Bye, bye.